Então, isto pode ser um bocado confuso porque em episódios anteriores e na nossa vida no geral nós falamos de igualdade como algo bom e na verdade mas é algo que não existe atualmente. Portanto, sobre o que nós vamos falar hoje é sobre igualdade e equidade como políticas para atingir um objetivo. Sendo esse objetivo uma sociedade justa em que todos vivem confortavelmente com todos os seus direitos assegurados. Segundo a lei, somos todos iguais, no sentido em que a ninguém lhe podem ser negados os seus direitos com base em partes da sua identidade, em características, por aí. Mas a verdade é que, como sabemos, esse reconhecimento legal de igualdade não passa disso mesmo, não passa de uma promessa em papel que na prática não é cumprida. E quando falamos sobre ações ou medidas políticas igualitárias, a igualdade é quando a cada pessoa ou grupo de pessoas são dados os mesmos recursos e o mesmo tratamento, e independentemente das circunstâncias em que se encontram, da sua posição económica e social, do meio de onde vêm, das suas características. Parte, portanto, da noção errada de que todos temos as mesmas necessidades e de que a mesma solução e os mesmos mecanismos resultarão para toda a gente. Equidade, pelo contrário, é reconhecer que cada pessoa está em circunstâncias diferentes, com as suas vantagens e desvantagens, em posições económicas e sociais distintas e que é preciso dar-lhes os recursos adequados a essas posições e essas circunstâncias para que tenham todos a mesma capacidade de aproveitar as mesmas oportunidades. Reconhecer que não somos todos iguais, não partimos todos do mesmo ponto de partida e de que é preciso dar mais a quem precisa mais. Uma política equitária baseia-se na garantia de tratamento, acesso, oportunidades e progressos justos através da identificação e eliminação de obstáculos económicos, sociais, materiais que determinados grupos de pessoas, historicamente marginalizados e discriminados, enfrentam. Ok, vamos a exemplos práticos para tentarmos visualizar estes conceitos. Se tiver 1000 euros e tenho uma pessoa milionária e uma pessoa super pobre, se der 500 euros a cada uma dessas pessoas, estou a tratá-las de forma igual. Isto é igualdade, mas não é necessariamente justo, porque claramente uma tem muito mais necessidades financeiras de obter esses recursos e onde aplicá-los do que outra. Equidade seria dar os 1000 euros na sua totalidade à pessoa mais pobre. Também temos outro exemplo super conhecido, já devem ter visto esta imagem, noutras variações provavelmente, mas em que estão 3 pessoas a tentar assistir a um jogo. E existe uma vedação à sua frente. Darmos a mesma caixa a essas 3 pessoas seria igualdade, seria tratá-las de igual forma, mas acabava por não ser justo e por não conseguirem obter o mesmo resultado. Ou seja, a pessoa alta continuaria a ver com caixa ou sem caixa, na verdade. A pessoa do meio, mesmo com essa caixa, tem que fazer algum esforço para conseguir ver, e existe outra pessoa que, mesmo que se conseguisse colocar na caixa, não conseguiria ver de todo, e sendo que está de cadeira de rodas, tem ainda mais dificuldade de o fazer. Portanto, equidade, pelo contrário, seria analisar as circunstâncias em que cada uma destas pessoas está e dar-lhes os recursos necessários para que pudessem ver o jogo. Neste caso, por exemplo, a pessoa mais alta nem sequer precisa de nenhuma caixa, não é preciso dar de qualquer tipo de apoio ou recurso. A pessoa do meio já consegue visualizar confortavelmente o jogo e a pessoa de cadeira de rodas já tem acesso à caixa e a essa posição de onde pode ver o jogo. Podíamos ir ainda mais à frente e dizer que uma verdadeira equidade, ou justiça, pelo menos, seria qualquer pessoa ter acesso ao jogo e não haver barreira ou vedação sequer que as impedisse de o ver. Num sistema educacional equitário, por exemplo, as diferenças entre sucesso escolar e resultados que cada estudante obteria não dependeriam das diferenças financeiras, materiais, sociais, físicas ou mentais que existem entre eles, independentemente de não terem tanto poder económico, tantas posses económicas, não terem um bom ambiente familiar em casa, poderem necessitar de apoio escolar, terem mais dificuldades físicas ou mentais, pertencerem a comunidades marginalizadas e sofrerem bullying constantemente. Independentemente de tudo isso, têm as mesmas oportunidades, os mesmos recursos de obter sucesso escolar. Outro dos exemplos, talvez o melhor exemplo, será a lei, como vos falei no início, que, segundo ela, somos todos iguais, mas o que é que isso significa na prática? Como é que ela se aplica? A lei diz e proíbe
tanto uma pessoa rica como uma pessoa pobre a passar fome de roubar um pão. Qualquer castigo da lei que seja monetário, como uma multa, na verdade só está a castigar os mais pobres. Uma multa pode corresponder a 2 meses de ordenado de alguém e para outra pessoa pode não ter completamente nenhum significado ou nenhum impacto na sua vida. Depois também podemos falar sobre algo super importante como o acesso à justiça. Há imensas pessoas que necessitariam de recorrer à justiça para se protegerem legalmente, de processar pessoas e recorrerem ao advogado e que não têm posses para isso. Portanto, de que forma é que esta lei que nos visa proteger a todos e que nos vê como todos iguais se aplica na prática? Leis que prevêem paridade são ótimos exemplos de políticas equitárias, mas que, ao não serem pensadas de uma perspectiva interseccional, continuam a estar muito longe de equidade. São leis necessárias, pois historicamente mulheres sempre foram excluídas ou, no mínimo, subrepresentadas em cargos de poder, nomeadamente político, mas o acesso a essas posições continua a ser desigual. Essas políticas não advogam pela inclusão e representatividade de todas as mulheres ou pessoas, não têm em consideração a desigualdade que continua a existir no acesso a essas posições e como os percursos terão muitos mais obstáculos para mulheres de grupos mais desfavorecidos. Equidade requer poder, recursos e responsabilidade social para que trabalhemos em comunidade, tomemos ações afirmativas e pratiquemos políticas para mudar a estrutura deste sistema desigual e dar assim as mesmas oportunidades e o mesmo acesso a grupos de pessoas que são institucionalmente marginalizados e oprimidos. Desde pessoas com incapacidades físicas ou mentais a pessoas pobres que não têm um acesso justo à educação, à habitação e à comida. Em vez de nos ver como todos iguais, equidade parte da consciência de que há várias formas de opressão sistémica que afetam diferentes comunidades de diferentes formas e mesmo dentro de cada comunidade, cada pessoa é afetada em diferentes níveis. O tratamento tem que ser diferencial para ser justo. Um tratamento igual não combate as desigualdades que já existem, apenas as mantém exatamente como estão. Igualdade é o fim que queremos atingir e equidade é o meio para atingi-lo. Visionário,